Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Derrama, renova, enche, batiza, salva, cura, visita. Ei, seja cheio do Espírito Santo. Receba a paz, receba unção, receba a restauração. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Glórias ao Senhor. Pode aplaudir, exaltar o nome daquele que reina, daquele que vive. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Ai, Jesus, Tu és lindo. Aleluia. Eu quero primeiro saudar toda a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma mensagem com vocês essa manhã, algo que o Senhor tem ministrado no meu coração durante toda essa semana, e eu creio que se você permitir, Ele falará contigo também aqui nesta manhã. Eu creio que se você permitir abrir o teu coração, o Senhor tem algo lindo para entregar para nós aqui neste momento, amém? Eu quero ler com vocês no Evangelho de João, capítulo 8. João 8, nós vamos ler até o versículo 11. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. João 8. Do 1 ao 11 diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja então o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, como é bom estar na Tua presença. Não existe outro lugar no qual nós desejamos estar se não for na Tua presença. Obrigado por cada louvor, obrigado por cada palavra que foi ministrada aqui. Obrigado pela Semana Solidária. Obrigado porque vemos uma igreja, Senhor, que está em movimento em prol do Teu reino. Muito obrigado. Te louvo por mais um dia na Tua casa. Te louvo porque mais uma vez nós podemos nos reunir como igreja para adorar e engrandecer o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque se estamos aqui é porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem livrado as nossas vidas. O Senhor tem nos sustentado com as Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Neste momento eu peço por misericórdia que o Senhor use a minha vida. Eu peço que neste momento toda barreira, toda frieza nos corações seja lançada por terra aqui neste lugar.
O Senhor nos trouxe aqui para falar conosco nessa manhã. E que em nome de Jesus, toda barreira para que isso aconteça seja anulada hoje. Que seja uma manhã, Senhor, de restauração. Que seja uma manhã de salvação. Que seja uma manhã, Senhor, onde acima de todas as coisas o Seu nome seja glorificado e exaltado. Fala conosco, Senhor. Que estejamos atentos a ouvir a Tua voz aqui. E eu te louvo, te agradeço por tudo, por tudo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Hoje nós estamos encerrando uma série de mensagens, uma série de sermãos. E essa série tem como nome, tem como tema, A Humanidade Verá. E no decorrer de todos esses domingos, onde ministramos a partir desse tema, nós podemos refletir aqui como nós, como cristãos, como igreja, nós podemos ser luz para este mundo. Nós refletimos qual a nossa conduta mediante a todos os desafios da vida, para que através de nós a humanidade veja e reconheça que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Então foi uma série de sermão muito especial. E hoje, para encerrar, eu quero compartilhar uma reflexão com vocês a partir desse texto do Evangelho de João. E essa história que nós lemos aqui é uma história muito conhecida. É uma história que muitos conhecem pela postura, pela palavra de Jesus, que ele declara para aquela mulher. E entrando um pouquinho no contexto desse texto, para a gente compreender melhor, estava acontecendo em Jerusalém uma festa. Estava acontecendo uma das celebrações mais importantes para os judeus, uma celebração anual, chamada Festa dos Tabernáculos. E durante aquela festa, todos os judeus vinham de várias regiões e se reuniam ali em Jerusalém e ficavam festejando durante a semana toda. Então, nesse momento da história, estava acontecendo essa festa, então a gente pode compreender que Jerusalém estava cheia, a cidade estava cheia. Judeus de vários lugares estavam reunidos ali. E aí no início do capítulo 8, nós vemos que Jesus ele desce do Monte das Oliveiras, e logo pela manhã, ele vai ali no templo para ensinar. E ele se assenta, como os mestres faziam, e começa a ensinar o povo naquela manhã. Até que, de repente, ele é surpreendido por mestres da lei, pelos fariseus. E ele é interrompido ali nos seus ensinos, porque eles vieram e trouxeram junto com eles uma mulher que foi flagrada no ato de adultério. Ela estava ali e foi flagrada no ato que estava cometendo adultério. Agora imaginem só a situação daquela mulher. Imagine o constrangimento que aquela mulher foi submetida naquele momento. A cidade estava cheia, como nós vimos aqui. Estava uma multidão ouvindo ali os ensinamentos de Jesus. E ela vem naquela situação, naquele momento tão delicado, e é colocada ali no meio do povo por aqueles homens. E a Bíblia nos mostra que o que aqueles homens fizeram com aquela mulher está muito longe de uma proteção da lei que eles estavam contestando, que eles estavam ali dizendo. Estava muito longe. Porque eles chegam com aquela mulher, colocam ela de pé no meio do povo, e eles viram para Jesus e dizem: Mestre, essa mulher ela foi surpreendida em ato de adultério. E na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? E quando a gente lê esse texto, pela descrição dessa cena, pela fala desses homens, a gente pode compreender que eles não estavam interessados em cumprir a lei. Eles não estavam interessados em preservar a lei de Moisés. Não. Sabe por quê? Porque a lei de Moisés dizia que a sentença para um ato de adultério era sim um apedrejamento. Só que o apedrejamento dos dois que foram pegos em adultério. Da mulher e do homem, do parceiro que estava ali envolvido no ato também. Ou seja, eles chegam diante de Jesus sem o homem, apenas com a mulher, e a intenção aqui fica clara que não era de cumprir a lei, porque aqui eles já não estavam cumprindo exatamente o que a lei ordenava. O que eles estavam querendo, na verdade, com essa situação é criar uma armadilha com o intuito de acusar Jesus em qualquer coisa. Aquilo não foi um ato para proteger a lei, foi um ato para criar uma armadilha para Jesus. E olha só a emboscada que eles armaram. Por que eu falo emboscada? Porque Jesus estava numa situação muito complicada ali. Se Jesus dissesse para a mulher: olha, filho, seus pecados estão perdoados,
certamente os fariseus e os mestres da lei acusariam Jesus de não cumprir a lei de Moisés. Ou seja, você não é então filho de Deus que você fala. Se você não cumpre a lei, você não é esse quem diz que você diz que é. Se Jesus não fizesse nada, se ele tivesse deixado aquela mulher morrer, ele seria o quê? Culpado de não se preocupar com aquela mulher. E aí todo o discurso que ele vinha fazendo de amor seria invalidado naquele momento. Se Jesus vira para eles e fala, vocês têm razão, pode apedrejar essa mulher, Jesus entraria em conflito com os romanos, que era o império que dominava ali na época. Por quê? Porque os romanos não permitiam que judeus executassem pena de morte. Os judeus não tinham permissão no Império Romano de executar a pena de morte. Ou seja, Jesus estava completamente encurralado naquela situação, ele não tinha muita saída. E aí, diante de todos que estavam ali, no meio dessa situação tão complicada, Jesus, a Bíblia fala que ele se inclina e começa a escrever no chão com o seu dedo. E essa atitude, quando a gente lê o texto no primeiro momento, é uma atitude que é no mínimo curiosa. É uma atitude que no mínimo gera em nós, fala, ué, por quê? Por que ele estava fazendo isso? E no decorrer da história, no decorrer dos anos, muitos teólogos, muitos estudiosos têm tentado descobrir o que Jesus escrevia naquele momento no chão. Qual é a frase, quais são as palavras que Jesus escrevia ali? E sinceramente, eu não entendo que essa seja a parte mais importante desse texto. Eu não entendo que as palavras que Jesus escrevia seja o ápice desse texto. E qualquer teoria que você encontrar por aí que tenta decifrar o que Jesus escrevia não passa de conjectura, não passa de tentativas de tentar sanar essa curiosidade que tem nas pessoas. Não dá para saber. E para mim o ápice da cena não foi o que ele escreveu no chão, mas foi a atitude que ele teve em si. Por quê? Porque diante daquela multidão que estava ali ouvindo seus ensinamentos, diante dos fariseus que estavam ali interrogando, questionando, apontando o dedo para Jesus, havia uma mulher. Havia uma mulher que estava sendo submetida a um constrangimento sem igual. Havia ali naquela cena uma mulher que estava correndo risco de vida. Portanto, quando Jesus ele se inclina para escrever no chão, ele muda o foco da cena. Se o foco era aquela mulher, se o foco era as pessoas olhando para ela naquela situação tão constrangedora, quando Jesus se inclina e começa a escrever, o que ele faz? Ele tira toda a atenção daquele povo da mulher e joga para si. É como se ele dissesse, olha aqui para mim, presta atenção aqui no que eu vou fazer agora. Deixa essa moça aí. Ele tira o foco da mulher e passa o foco para si. Mais do que a gente tentar entender o que Jesus escrevia, a gente precisa apreciar tamanho ato de cuidado que ele teve com aquela mulher naquele momento. A gente precisa apreciar o ato de Jesus dizer, não, olha para ela, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, deixa ela. Deixa ela. Tem um escritor chamado T.W. Manson que ele sugere que essa atitude de Jesus, ao escrever no chão, era semelhante a um magistrado romano. O magistrado romano, antes de declarar a sentença, ele escrevia a sentença. Antes de ler em voz alta, ele escrevia. E aí, quando a gente vai ler esse texto original lá no grego, a palavra katagraphen, usada para descrever esse ato de Jesus, significa escrever uma sentença contra alguém. Ou seja, Jesus se inclina para escrever uma sentença contra alguém. E de certa forma era exatamente aquilo que aqueles homens esperavam. Era exatamente aquilo que aquele povo esperava. Que Jesus se levantasse e declarasse uma sentença para aquela mulher que estava ali sendo condenada. O que aquele povo esperava era que Jesus se levantasse e dissesse, olha, parabéns. Vocês têm toda a razão. Essa mulher errou, pode apedrejar. Porém, nós vemos mais uma vez que Jesus ele vai na contramão daquilo que o mundo espera. Jesus vai na contramão daquilo que o mundo acha normal fazer. Jesus vai na contramão em favor da vida. E isso fica claro na resposta que ele dá. Quando ele se levanta para declarar sua sentença para aquela mulher, fica claro que ele estava a favor da vida e não da condenação daquela mulher. Ele levanta e diz, ei,
Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Eu tenho certeza que ninguém estava esperando esse tipo de sentença. Nenhum daqueles homens que estavam ali estava esperando que Jesus declarasse esse tipo de sentença. Ninguém esperava ouvir isso de Jesus naquele momento. E aqui vale ressaltar também que, se a gente for no texto original, a palavra que Jesus disse no grego é anamartetos. Significa sem pecado. Ou seja, mais do que significar sem pecado, significa também não ter um desejo pecaminoso. Olha só como fica mais profundo. Quando Jesus se levanta e diz para ele, aquele que tiver sem pecado, ele quer dizer mais do que isso. Ele quer dizer, pode atirar pedra naquela mulher se você tiver sem pecado, mas também se você tiver sem um desejo pecaminoso. É isso que essa palavra significa. Não tenha pecado, mas também não tenha um desejo pecaminoso. Ou seja, você só pode levantar a pedra para jogar nessa mulher se você nunca desejou no seu coração fazer o mesmo. Aleluia. Aquilo pegou todo mundo de surpresa. Aquela fala de Jesus mexeu num ponto muito profundo de cada um que estava ali. Eu só posso atirar, essa foi a sentença que ele deu. Eu só posso atirar a pedra se eu nunca pequei e se eu nunca desejei no meu coração fazer o mesmo. E aí, depois dessa fala de Jesus, a Bíblia fala que um por um, começando pelos mais velhos, foram saindo e deixando Jesus sozinho com aquela mulher. E ali naquele momento, quando os dois já estavam sozinhos, quando não tinha mais ninguém, Jesus vai e conversa com ela. Porque quando Jesus quer falar com alguém, quando Jesus quer tratar alguém, ele jamais vai expor uma pessoa. Ele jamais pegaria o pecado daquela mulher e colocaria ali exposto para todo mundo. Jesus precisava tratar com a vida dela. Jesus precisava falar com ela. E ele fez isso num momento onde ninguém estava por perto. Sabe por quê? Ninguém precisava ouvir aquilo que Jesus tinha para falar com ela. Jesus não iria expor aquela mulher para poder tratar com ela. Ele iria tratar com amor. E aí ele vira para ela e pergunta: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém. Ninguém teve coragem de atacar a pedra naquela mulher. Ninguém. E o que eu entendo aqui com a atitude de todos aqueles que se retiraram daquele local é que naquele momento eles foram confrontados com a verdade. A verdade de que são pecadores, a verdade de que diante de Deus estão todos no mesmo patamar que aquela mulher. A verdade de que o pecado está na vida de todos, que todos estamos sujeitos a errar e a pecar. Essa foi a verdade que aquele povo foi confrontado. E é por isso que um por um saiu daquele local e não teve a coragem de atirar a pedra naquela mulher. E quando nós estamos frente a frente com a verdade, nós temos duas opções. Quando nós estamos frente a frente com a verdade ali diante de nós, nós podemos, em primeiro lugar, fugir dela. Em segundo lugar, a gente pode ficar e enfrentar essa verdade. Aqueles homens foram pegos totalmente desprevenidos. Eles tinham tanta convicção que eles estavam certos. Eles tinham tanta convicção que aquela mulher deveria ser apedrejada, que quando eles tiveram que encarar a verdade ali, face a face, eles não tiveram argumentos para contestar com Jesus. Quando eles tiveram que encarar a verdade de que são todos pecadores também, eles não tinham argumentos. E aí eles fugiram, se retiraram. Sem argumentos, eles tiveram que sair. E o texto termina com Jesus consolando aquela mulher. Primeiro ele consola. Ela estava numa situação muito difícil ali. E quando todos se retiram, ela permanece, ele vai e fala: mulher, cadê os teus acusadores? Ele vai com consolo, isso é lindo demais de ver. Aquela mulher que estava todo mundo com a pedra na mão para apedrejar, Jesus vai e acolhe com amor e diz: ei, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Só que depois do consolo, depois que ela tem esse encontro com Jesus, ela tem a vida restaurada. Porque ele vira para ela e fala: olha, eu estou aqui para te amar, para te consolar, eu estou aqui para te acolher, eu não estou aqui para te condenar.
Só que eu estou aqui para te avisar que a partir de hoje a sua vida precisa mudar. A sua vida precisa ser diferente. Vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus consola e depois exorta, porque aquele encontro com Cristo precisava mudar a vida daquela mulher de alguma forma. E é isso que aconteceu. Vá, segue a tua vida, só que abandone a sua vida de pecado, porque se você continuar dessa forma, certamente você vai sofrer as consequências dos seus atos. E aí eu não sei se eu estarei contigo para te salvar mais uma vez. Amém? Jesus consola e exorta, para que você, para que eu tenhamos vida, libertação e salvação. Amém? E aí aquela mulher, acredito que ela foi, Jesus continuou, e o capítulo 8 continua também com mais conflitos de Jesus com os fariseus. Agora, partindo para uma parte mais prática do sermão de hoje, partindo para uma reflexão mais prática, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre 3 pontos que a gente pode destacar aqui no texto de hoje. Queria que vocês pensassem aqui comigo nesta manhã sobre a conduta de 3 personagens aqui nessa história. Primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre os religiosos, sobre fariseus, sobre os mestres da lei. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher que estava ali naquela situação tão constrangedora. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus, nosso mestre, nosso Senhor, nosso Salvador. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para os religiosos na história, quando nós olhamos para os fariseus, para os mestres da lei, a gente pode compreender, através da história, através dos relatos, que eles eram homens extremamente religiosos. Eram homens que conheciam e que cumpriam as leis de Moisés à risca. Eram homens que faziam questão de seguir e de entender, de saber de cor todos os mandamentos da lei. Eram homens que eram impecáveis nas suas práticas religiosas. E até aqui tudo bem, aquele povo tinha uma religião, aqueles homens tinham uma religião e seguiam a sua religião. Ok. Só que nesse momento, na história dessa mulher, esses homens eles perdem totalmente o foco. Eles perderam o foco da religião. Porque eles não estavam mais preocupados em seguir a lei, mas eles estavam preocupados em armar uma armadilha para pegar Jesus. E para isso eles usaram de uma maneira abominável, uma maneira terrível a vida daquela mulher. Então a lei que guiava a vida deles naquele momento foi usada de uma maneira totalmente errada, para que eles cumprissem algo para eles, um benefício próprio para eles, que era destruir Jesus. Só que o que eles não esperavam é que esse plano que eles estavam armando daria errado, pela atitude de Jesus, pela reação de Jesus com eles. Aqueles homens que chegaram ali cheios de conhecimento, cheios de razão, usando a lei para testar aquela atitude deles, diante da verdade que Jesus coloca para eles, eles ficam sem argumentos. Eles vão para tentar acusar aquela mulher e Jesus expõe a verdade que essa mulher é igual vocês perante Deus. Essa mulher e vocês estão no mesmo patamar, todos são pecadores. A verdade que Jesus expõe para eles quebra totalmente os argumentos daqueles homens. E aí, sem nenhum argumento, o que eles fazem? Abaixa a pedra, recua e vai embora. E eu consigo compreender aqui com a atitude deles algo muito importante nessa manhã. Existem situações na nossa vida que irão exigir de nós humildade para recuar. Existem situações na nossa vida em que a gente tem que ter humildade para reconhecer que a gente não tem argumento para enfrentar a verdade naquela hora. E a gente precisa ter humildade para dar um passo para trás, para recuar. Existem situações, existem momentos na nossa vida que o melhor a fazer é reconhecer. Reconhecer que você está errado, reconhecer que você não tem mais o que fazer, reconhecer que você falhou e recuar. Amém? Quantas situações nós já enfrentamos assim, onde a gente vai achando que está certo, achando que tem um monte de argumento, e de repente a gente dá de cara com uma verdade que fala: opa, agora eu não sei mais o que fazer. Então a melhor coisa para se fazer neste momento é: abaixa a pedra, dá um passo para trás, não insista,
porque não vai levar a lugar nenhum. E eu entendo isso aqui na vida dos fariseus, que eles fizeram naquele momento. Não significa que eles são bonzinhos, não significa que eles se converteram ali a Jesus. Não, não significa. Porque se a gente lê o capítulo 8 de João, a gente vê que eles voltam, que eles vão para casa, acho que eles arrumam mais argumentos para ali combater Jesus. Não significa isso. Mas neste momento, eles sabiam que não podiam vencer e recuam. Amém? Em segundo lugar, nós vamos analisar um pouquinho a história dessa mulher. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu com essa mulher nessa história. A situação dela ali, de todos esses personagens que a gente falou, que a gente citou, sem dúvida era mais complicada. Ela tinha acabado de ser pega em flagrante, então nada que ela dissesse ou fizesse poderia ajudá-la neste momento. Ela foi pega em flagrante, num ato de adultério. E se hoje na nossa sociedade isso seria algo muito sério, seria algo grave, naquela época, vocês imaginem só a consequência que teria na vida dela, na vida da pessoa, na vida da família. Então, o fato é que, perante a lei, ela realmente estava condenada. Perante a lei, ela realmente seria apedrejada. Só que ela foi levada diante do único que poderia salvar. Ela foi levada diante do único que poderia mudar essa sentença que estava sobre a vida dela. Ela foi levada diante do único que poderia restaurar a sua história. Mal sabiam os religiosos que de Jesus não iria sair nenhuma pedrada para ela. Mal sabiam aqueles mestres da lei que de Jesus fluiria apenas amor e perdão para aquela mulher. Se eles soubessem que Jesus não tacaria nenhuma pedra nela, eu duvido que eles levariam aquela mulher diante dele. Só que foi exatamente isso que aconteceu. Através da vida dessa mulher nós entendemos que todos somos iguais perante o Senhor. Não importa qual foi o erro dela, de Jesus sairia, de Jesus fluiria perdão para aquela mulher. De Jesus sairia amor para aquela mulher. Como sairia para qualquer um de nós. Porque somos todos iguais diante do Senhor. E é isso que a história dessa mulher nos ensina. Estamos todos sujeitos a errar. Todos nós podemos errar a qualquer momento. Mas também todos temos o direito ao perdão. O perdão não é só para mim, o perdão não é só para você, o perdão é para todos. E não cabe a nós julgar quem merece ou não. O que aqueles homens fizeram foi, ela errou, ela tem que ser condenada. Ela não tem direito a nada, não tem direito a perdão, não tem direito a nada. E Jesus vira e fala, ei, vocês são todos iguais. Se ela não tem, você também não tem. Não adianta querer se levantar e acusar aquela mulher, porque você é igual a ela. Nós somos iguais a ela perante o Senhor. De Jesus flui perdão para todos nós. E a fala dele para ela mostra exatamente isso. Versículo 10 e 11 diz assim: Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, cadê aquele povo que estava aqui para te condenar? Cadê todo mundo que estava aqui te condenando? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Ninguém. Jesus vira para ela e fala, também não te condeno. Agora vai, viva a tua vida, abandone o seu pecado e desfrute do perdão que está sobre você neste momento. Glória a Deus. Sempre haverá perdão para aquele que reconhece seus erros. Sempre haverá perdão para aquele que, como aquela mulher, reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Ela vira para ele e fala, não, Senhor, eu reconheço que Tu és o Senhor. Sempre haverá perdão para quem reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. E mais, vocês concordam comigo que aquela mulher, ela poderia ter fugido naquele momento? Não estava mais a multidão ali, não estavam mais os seus acusadores ali. Ela poderia ter fugido, se escondido, mudado de cidade, eu não sei. O ato dela ficar ali nos mostra que ela reconhece que Jesus é o Senhor e que ela queria uma nova vida, uma nova chance. Ela ficou, ela permaneceu, ela enfrentou a verdade que estava diante dela. Sou pecador, errei sim, e eu preciso do perdão que vem desse homem, desse mestre, desse Senhor. Essa mulher permanece, e o fato dela permanecer e enfrentar essa verdade que estava diante dela permitiu com que ela tivesse a sua vida transformada, permitiu com que ela fosse salva e tivesse a sua história mudada em nome de Jesus. Quem reconhece os seus erros recebe perdão do Senhor. Quem reconhece que Jesus Cristo é o Senhor
tem a vida restaurada. Glória a Deus, aleluia. Em terceiro lugar, eu queria falar com vocês sobre a atitude de Jesus nessa história toda. A gente percebe que ele estava numa situação muito complicada ali. Imagina só, você aqui encurralado, aqui estão os seus acusadores, aqui está uma multidão esperando para ver qual será o seu próximo ato, e ele estava ali. E tudo que ele dissesse, como nós vimos anteriormente, seria usado contra ele. Imagina só. Só que o que a gente aprende com Jesus aqui, uma das tantas coisas que a gente aprende com Jesus nessa história, é que ele estava preparado para enfrentar qualquer diversidade. Jesus, ele estava pronto para enfrentar as dificuldades que entrariam ali em confronto com ele. Jesus, ele estava munido de argumentos. Jesus, ele tinha conhecimento da verdade. Jesus, ele tinha sabedoria que vinha lá do alto. Jesus, ele tinha unção sobre a vida dele. E aí você pode falar para mim, mas pastora, Jesus é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Verbo encarnado. É claro que ele tinha tudo isso. É verdade. Só que mesmo sendo Deus, mesmo sendo tudo isso, Jesus Cristo estava munido de todas essas armaduras, porque ele nunca abriu mão de algo, que é estar sempre em comunhão com o Pai. Jesus, ele estava preparado porque ele estava sempre em comunhão com Deus. Jesus, ele se retirava para orar. Jesus, ele estava sempre orando em comunhão com o Pai. Jesus, ele vivia uma vida de santidade consagrada, e é por isso que ele estava preparado ali naquele momento. E o que nós podemos aprender é, nós não sabemos quando adversidades virão na nossa vida. Nós não sabemos quais os momentos desafiadores que nós vamos enfrentar. Tem situações que estão chegando e você consegue ver, fala, aqui vai ser um BO que está vindo aqui para mim agora, eu vou ter que dar conta. Mas tem momentos na vida que você não sabe. Tem momentos que está tudo bem. Jesus estava ali ensinando no templo. Ele estava sentado, ele estava conversando, estava tudo bem. E de repente ele se encontra nessa situação tão difícil. A gente não sabe. Mas o que fez Jesus enfrentar e vencer essa batalha ali, o que fez Jesus ser vitorioso ali naquele momento também, é porque ele estava revestido, ele estava em comunhão com o Pai, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero te dizer, o que vai te ajudar a enfrentar todas as dificuldades, tudo aquilo que vier de encontro a você, é a sua comunhão com o Pai. Esteja sempre em comunhão com seu Deus. Esteja sempre revestido das armaduras espirituais. Jesus nos ensina que nós podemos vencer também, se a gente estiver revestido com a unção que vem de Deus, com a unção que vem de alto. Amém? Glória a Deus. Se preparem. Se preparem. Se Cristo venceu nele, nós também somos mais do que vencedores. Se Jesus Cristo lutou e foi vencedor, ele nos ensinou o que tem que fazer. Nós também nele somos mais do que vencedores. E é isso que ele nos ensina aqui nessa manhã. Glória a Deus. Ele nos chama a seguir o teu exemplo. Ele nos chama a seguir o exemplo dele. Glória a Deus. Agora, por que a gente falou um pouquinho mais especificamente sobre cada personagem dessa história? Porque quando eu leio esse texto, eu consigo entender que todos nós, sem exceção, nós já fomos ou seremos como algum deles. Todos nós, sem exceção, nós já fomos juízes de alguém. Se você não foi, glória a Deus, um dia você vai ser, porque faz parte da nossa natureza. Todos nós, sem exceção, já condenamos alguém por alguma atitude. Todos nós já estabelecemos sentenças para o erro de outra pessoa também. Todos nós já fomos como a mulher também, já tivemos nossos erros, nosso pecado ali exposto diante de todos. Todos nós já tivemos que enfrentar situações muito difíceis na vida por conta dos nossos erros. Todos nós também já estivemos frente a frente com a verdade, precisando encará-la. Nós também já vivemos isso. A questão é, diante desses momentos, dessas situações da vida, sempre teremos alguém ao nosso redor que estará esperando para ver qual será a nossa reação, qual será a nossa atitude. Se nós dissermos aqui, durante todos esses sermões, que a humanidade precisa ver
a luz brilhar através de nós. Vale a reflexão aqui. Diante de situações como essa, que nós já enfrentamos ou iremos enfrentar, o que a multidão que nos cerca verá? O que a humanidade verá? Será que quando nós estivermos aqui no lugar de alguma dessas pessoas, a humanidade verá um povo que é humilde o suficiente para recuar quando necessário? Ou será que a multidão ao nosso redor vai ver um povo que é vazio de argumento? Um povo que está sempre com a pedra na mão para atacar aqueles que estão desiguais a nós, aqueles que estão contra nós. Será que a multidão vai ver um povo que julga sem compaixão o pecador? Será que a multidão vai ver uma pessoa que se acha tão superior a ponto de julgar o outro? Ou será que aqueles que estão ao nosso redor verão que somos um povo que, ao exemplo de Jesus Cristo, acolhe todos com amor e compaixão? Será que nos momentos mais desafiadores da vida, nos momentos de conflito, o que a humanidade verá? O que a nossa família verá através de nós? O que os nossos amigos irão presenciar? Para encerrar esse sermão, fica essa reflexão para nós aqui nessa manhã. Estamos cercados de pessoas, nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade. E o que esse povo verá? Quando você se encontrar em alguma situação como esta aqui, o que a humanidade verá? Em nome de Jesus, feche seus olhos para a gente refletir um pouquinho. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui como os fariseus. Talvez você chegou aqui e tem uma situação muito difícil para você enfrentar, para você resolver aí diante de você. E você acha que você está certo, que você tem argumentos para isso. Você acha que você está certo, sim. Será? Ou você está aqui nesta manhã como aquela mulher, diante de uma multidão com os olhos fitados em vocês. Ou tem alguém que está te acusando por algo, isso tem te machucado, isso está doendo. Ou você teve aí os seus erros expostos de uma maneira muito cruel. Ou você está nesta manhã como Jesus aqui, no meio de uma situação onde você precisa decidir o que fazer. Eu não sei como você está, mas Deus sabe como você chegou aqui hoje. Deus sabe quais são os desafios que estão diante de você. Deus sabe como você chegou aqui hoje. Independente de qual seja a sua situação, Ele quer segurar na tua mão aqui nesta manhã e te conduzir para tomar a melhor decisão. Porque através da sua vida, através das suas ações, a humanidade precisa enxergar que Jesus Cristo é o Senhor. Através das suas atitudes, a humanidade precisa ver que existe um Deus de amor, um Deus que ama e não condena, um Deus que não apedreja, mas acolhe. Através de você, a humanidade verá a luz brilhar, através de tudo aquilo que você fizer. Eu creio nisso em nome de Jesus. Então se coloque de pé nesta manhã. Se coloque de pé nesta manhã. Abra o teu coração aqui com humildade e peça para que o Senhor te ajude. Todos nós temos situações desafiadoras para enfrentar. Todos nós. Mas tenha certeza que em todas elas o Senhor está contigo para te guiar e te conduzir, para que o nome dEle seja exaltado através da tua vida, através da tua história, em nome de Jesus. Erga sua voz e adora o nome do Senhor. Seja o que for que você precisa nesta manhã, Ele pode. Ele pode e Ele está contigo. Aleluia. O muro alto se ergueu, pecado e separação, vazio e escuridão. Glória a Deus. Erga sua voz e adora o Senhor. Perdi de longe de ti, sem poder respirar o ar da tua graça. Mas teu amor revelou, tua graça a ponte levantou,
teu sangue me resgatou. Obrigada, Jesus. Tua graça no alto derrubou, do abismo ao céu. A tua cruz me transportou, tua morte me deu vida e redenção. De perdido e réu, lugares altos. Aleluia. Aleluia. Adora o Senhor. O alto céu, pecado e separação, vazio e escuridão, perdido e longe de ti, sem poder respirar o ar da tua graça. Mas teu amor revelou, tua graça ponte levantou, teu sangue me resgatou. Tua graça ao muro alto derrubou, do abismo ao céu. A tua cruz me transportou, tua morte me deu vida e redenção. De perdido e réu, a lugares altos. Obrigado, quantos creem nisso, erga as suas mãos e diga: teu amor me transformou. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Mas tua graça me encontrou, teu sangue me comprou. Hoje eu vivo em ti, lugares altos. Teu amor me transformou, perdido era. Obrigado, Jesus, teu sangue me comprou. Hoje eu vivo em ti, em lugares altos. Graça no alto do abismo ao céu. A tua cruz me transportou, tua morte me deu vida e redenção. De perdido e réu, a lugares altos, teu amor me transformou. Diga isso, perdido era, mas tua graça me encontrou. Hoje eu vivo em ti, em lugares altos. Talvez você esteja aqui nessa manhã ouvindo essa mensagem e
passa um filme na sua cabeça, passa toda a sua história na sua cabeça, e você fala: como que eu consigo ser luz para esse mundo? Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu falei, depois de tudo, como que eu posso ser luz? Como que as pessoas podem ver algo em mim? O que a humanidade vai ver em mim com toda essa minha história? Em nome de Jesus, há salvação para você aqui nesta manhã. Há perdão para você aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: sabe a tua história? Eu vou usar de uma maneira muito linda para que a humanidade veja onde você está hoje. Sabe a tua história? Não é para vergonha, mas é para que o meu nome seja glorificado e exaltado na sua vida. Sabe, todos os teus erros, todas as suas falhas, foram eles que te trouxeram até aqui nesta manhã, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Sabe a tua história? Ela pode ser mudada hoje, porque aquele que tem amor, perdão, salvação para te entregar, Ele está aqui nesta manhã. Aqui não há condenação para você, aqui não há julgamento, aqui não existem pessoas com pedras para te atacar, não, aqui existe um Deus que te trouxe aqui para dizer: ei, filha, filho, eu não o condeno, eu não o condeno, eu estou aqui para te perdoar, eu estou aqui para restaurar a tua vida, porque através da tua história, das tuas feridas, das tuas cicatrizes, a humanidade verá a glória de Deus. A humanidade verá a glória de Deus. Saiba que você pode ser luz onde quer que você esteja. Saiba que a tua história servirá de cura para muitas vidas. Sabe tudo aquilo que Deus fez na sua vida? Sabe cada milagre, sabe cada luta, cada lágrima derramada. Hoje o Senhor quer transformar tudo isso em testemunho para a glória do nome dEle. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que em nome de Jesus o Espírito Santo possa te encorajar aí neste momento a não fugir, mas permanecer e enfrentar essa verdade que está diante de você. Somos pecadores, sim. Erramos, sim. Mas nós estamos aqui hoje diante de Deus para dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Eu quero que a minha vida seja mudada, eu quero que a minha vida seja transformada, e eu quero ser luz. A humanidade verá o que Deus fez na tua vida. A humanidade verá a restauração. Não temas, porque a partir do momento em que há arrependimento, a partir do momento em que há perdão, de você fluirão rios de água, vida. Ninguém vai olhar o teu passado, mas olharão para você e dirão: ei, olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na vida dela. Eu quero esse Deus. É essa luz que vai brilhar na tua vida, é essa luz que vai refletir para aquela multidão que está ao teu redor. É essa luz. Feche os seus olhos neste momento, igreja. Eu quero fazer um convite para você aqui nesta manhã. Se você chegou aqui como aquela mulher, talvez num momento muito delicado da tua vida, num momento em que você precisa decidir se continua assim ou se muda a rota da sua vida. Ou se você chegou aqui como os fariseus, com tanta raiva no coração, enfrentando uma situação tão desafiadora, você acha que tem razão. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã. A verdade é que o Senhor nos colocou diante da verdade da palavra de Deus. Todos somos pecadores e precisamos da graça e misericórdia do Senhor. Eu quero te fazer um convite para você que chegou aqui nesta manhã. Se você deseja viver algo novo na sua vida, se você deseja entregar o seu caminho ao Senhor, entregar o seu coração ao Senhor, declarar que Ele é o Senhor da tua vida, se você deseja aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, levante suas mãos aos céus. Estamos todos de olhos fechados, agora é você e Deus. Se você que estava afastado dos caminhos do Senhor deseja voltar para Jesus nessa manhã, levante as suas mãos.
O Senhor está aqui para te abraçar, o Senhor está aqui para te perdoar. Nenhuma condenação há. De Jesus flui apenas amor, flui apenas salvação e perdão. Se você deseja aceitar Jesus, abra o teu coração e peça para que Ele venha. Peça para que Ele venha. O Senhor tem uma nova vida para você aqui nesta manhã. E a humanidade verá quem Ele é através de você, em nome de Jesus. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor, coloque a mão no coração e vamos fazer juntos essa oração. Se você deseja voltar para Jesus, se reconciliar com o seu Senhor, ore junto conosco aqui nesta manhã e diga assim: Senhor Jesus, neste dia eu entrego a minha vida ao Senhor e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida e me ajude a continuar essa caminhada contigo. Me ajude a largar essa vida de pecado e a seguir caminhando contigo. Senhor, me ajude a ser luz. Me ajude a ser luz, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Exalte o nome dele, erga a sua mão agora e celebra ele. Aquele que te salvou, aquele que abriu uma porta de salvação para a tua vida. Erga as tuas mãos, celebre. Eu estava aqui sentado e é impressionante o filme que passou na minha mente. Pastor Aline, obrigado por hoje. Eu lembro quando eu vim para a igreja, na condição que eu estava, eu fui cercado de homens e mulheres com pedra na mão. Porque, Pastor Ari, dentro de nós mora esses três personagens, como foi dito hoje. Se a gente não se cuidar como igreja, Rodrigo, a gente está com pedra na mão. Eu estou assistindo um noticiário, aí estou vendo da Atena lá, mas tem que morrer mesmo, ou não? Tomou tiro e tem que morrer mesmo. Será que nós não somos legalistas a tal ponto de... Eu não sei qual foi o final da vida dessa mulher, eu não sei. Eu sei que Jesus Cristo diz assim, ó: eu te consolo, mas te dou um caminho, ó, vá e não peques mais. E eu confesso que eu pensei sobre a Dai. Será que nós, diante a que foi pregado e esta música, será que nós estamos construindo um muro legalista, um muro que segrega, um muro que exclui? Ou nós estamos mergulhados numa graça que proporciona uma ponte? Porque existem muitas religiões que criam um muro. Você não serve, você é do lado de cá. Você serve, você é do lado de cá. Ou o nosso cristianismo, a nossa religião, tem sido aqueles que conduzem um caminho de graça. Na mesa de Jesus, todos são aceitos. Agora há confronto.
Agora, não adianta você largar a pedra e não querer ser confrontado, porque foi isso que aconteceu com os fariseus. Pastor, tá bom, eu não vou mais. Mas e aí? E a transformação de vida? Porque a pedra vai estar lá para você pegar de novo. E cuidado que essa mesma pedra que às vezes você levanta, pode servir contra você amanhã. Então que a nossa religião, que o nosso cristianismo, irmão Vera, possa ser um cristianismo que abraça o diferente. Obviamente que aquela mulher, ela vai colher fruto do seu erro, porque aqui não é hipergraça não, gente. Ela vai colher fruto do erro dela, sim, mas há uma oportunidade de um novo caminho que a religião não estava dando naquela oportunidade. Que nós sejamos uma igreja que realmente console, exorte, mas num caminho de graça possa apontar, ó, vai, não peques mais, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus, por favor.